Como foi que eu quase fui expulsa do Airbnb e atacada por lobos na Itália? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi e hoje eu vou te contar duas experiências muito curiosas e muito cheio de perrengues que eu passei lá na Itália. Os relatos que eu vou te contar aqui são de uma viagem que eu fiz em 2019, antes de pandemia de Covid. Então, tudo isso foi daquela época e que hoje eu tô trazendo como experiências para a vida de vocês. Número 1, o caso do Airbnb. Isso foi muito curioso. Depois de um longo tempo lá na Europa, na Itália, viajando, eu parei na cidade de Padova, ou Pádua, que a gente chama aqui em português. E lá, eu fiquei no Airbnb de uma italiana, muito brava, muito cheia de regras, né? Eu vi que ia ser difícil a hospedagem ali. Mas tá, tudo bem. Eu fiquei ali na casa dela e chegou uma outra pessoa no Airbnb de noite, que seria um outro hóspede também. Só que eles começaram a se desentender. Por quê? Porque a moça tinha recém-alugado o Airbnb, então ela não sabia, a dona da casa, como é que eram as regras do Airbnb. E ela alugou apenas o quarto e falou que os hóspedes não poderiam usar a cozinha. Só que as hospedagens das pessoas ali eram hospedagens longas, então meio que tinha que usar a cozinha pra pessoa poder se virar. E aí deu um bafafá mais feio do mundo. Ela ficou brava, ele começou a conversar e não se entendiam, os dois falando italiano, né? E eu ali, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer? E aí, sei que continuou aquela situação, aquela briga. E aí, a dona do Airbnb falou assim, então vocês vão sair todos daqui, porque eu não quero mais que ninguém fique no Airbnb, não quero mais alugar minha casa pra ninguém, não sei o quê. Só que tava tudo reservado, era 23 horas da noite e ninguém podia ir pra lugar nenhum. Aí qual que foi a solução? Eu tentei interferir, mas eu não sabia falar a língua, então foi muito difícil. Ligamos para uma outra pessoa do táxi que trouxe nós, que falava italiano, e ela conversou com ele. Então eu vejo que dessa história a experiência foi saber um pouco de italiano, saber um pouco da língua do lugar é muito importante para você estabelecer uma comunicação, porque eu saberia resolver esse problema, mas não consegui resolver justamente porque eu não sabia falar a língua do país. Outra experiência curiosa, a Saga dos Lobos. No norte da Itália eu fui conhecer as Dolomitas, fui para as montanhas, vi a neve e tudo mais, e fui para um lugar chamado Vale dos Belotti, alguma coisa assim. E aí nesse lugar tinha uma ponte muito antiga que você caminhava assim, sabe aquelas pontes de arame? Não sei se vocês já foram. Se vocês já foram, comenta aqui embaixo. Aquelas pontes de arame, que você vai longe assim, eu até nem sabia se daria para ter atravessado lá, mas enfim. A gente foi ali e aí subiu um morro, uma montanha gigantesca, sozinhos. E aí o que aconteceu foi que a gente chegou lá, viu uma visão deslumbrante, maravilhosa, mas quando voltou ouviu muitos barulhos na estrada, muitos barulhos na trilha, porque já era uma trilha que parecia que não passava muita gente mesmo. E muitos barulhos. E aí o que aconteceu foi que é meio assustador, mas a gente não sabia de nada que estava acontecendo, só desci. E aí atravessei a ponte de novo e voltei. No que eu voltei, estacionou um carro na estrada e falou assim, aonde que você tava indo? Falou italiano assim, mas deu pra entender mais ou menos. Onde é que você tava indo? De onde é que você tava vindo, na verdade? Aí eu falei, daquele morro ali, a gente foi lá ver o que tem lá em cima e tal. Tem uma vista linda, tinha uma casa abandonada lá em cima, bem bonita. Aí eles falaram assim, guria, você tá louca? Aí foi fechado esse espaço, porque começou a aparecer lobos. Lobos dentro da mata, e lobos são selvagens, assim, pode fazer alguma coisa para seres humanos, né? E aí, poxa, eu não sabia o que estava acontecendo, foi me dando uma agonia, um nervosismo, só que eu já tava fora do perigo, né? Mas assim, o quanto muitas vezes, por a gente não ter uma informação, a gente pode se colocar em furadas, né? Pode se meter em furadas de fato. Então, de novo, uma falta de comunicação. Uma outra coisa que eu quero falar lá é o seguinte, as duas histórias, galera, essas duas histórias seguem uma linha lógica por trás. Qual é essa linha lógica? É a linha lógica da storytelling. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas storytelling é um recurso da comunicação muito legal. E qual é a lógica dessa história? Eu tô num lugar tranquilo, passo por uma dificuldade e depois saio da dificuldade e resolvo meu problema. Tem um quadro
de um escritor americano que eu vou colocar aqui pra vocês verem, que ele mostra que histórias de sucesso são contadas dessa maneira. Ou no estilo Homem Cai no Buraco, que é um cara tá num problemão e aí de repente tem que resolver, sai bem sucedido da história. Ou, como diria o autor, o outro tipo de história que existe aqui é a história do rapaz conquista a garota, que é uma pessoa normal num dia comum que passa por um problema, de repente acontece alguma coisa muito desesperadora, diferente, e aí ele sai desse problema, acha a solução e finaliza a história. Grandes clássicos da Marvel, da literatura, histórias em quadrinhos, podem perceber, eles todos usam esse sistema de modificação, de histórias. Então, começa com uma coisa boa, vai pra uma coisa ruim, depois encontra coisa boa. E todo mundo gosta disso. E aí, esse vídeo foi útil pra você? Você gostou de ouvir os meus relatos, as minhas histórias viajando? E também você achou interessante esse conteúdo que eu trouxe sobre comunicação? Comentem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!